Olá pessoal, sou o Mohamed, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar com o André, o nosso preparador físico aqui da academia. E ele tem feito um trabalho muito profissional, tem agregado muito. E então hoje eu escolhi conversar com ele para partilhar um pouco da sua experiência, o seu conhecimento e prazer, André. Prazer, tudo meu. É, eu queria que falasse um pouco de ti, né? Da como conheceste aqui a academia, o teu percurso no jiu-jitsu e como é trabalhar como um profissional do desporto. Bom, primeiramente é uma honra estar Não, é fazendo minha, essa obrigado. gravação contigo. Oxe, Obrigado pela oportunidade. Agradeço a oportunidade, professor Suller. E me chamo André Lima, mas, faixa marrom de jiu-jitsu. Meu percurso no jiu-jitsu começou em meados de 2011 para 2012 ok, no Brasil? no Brasil. Sou natural de Santos, São Paulo. São Paulo, ok. E comecei lá através de um primo meu, Uhum. que também hoje é um faixa Uma preta. faixa preta. Na verdade, tenho 3 primos faixa preta. Uma família de lutadores de jiu-jitsu. É, e, e aí meu percurso de 2011 para cá Uhum. foi bacana, muito aprendizado. E tive algumas pausas, né? Ok. Devido ao Ao estudo. estudo. E aí eu priorizei um pouco mais uma época o estudo. Ok. E depois retomei a parte do jiu-jitsu aos poucos, tal, que era um sonho meu, né? Uhum. Me, Então, me, tinhas objetivos que querias alcançar no jiu-jitsu. exato. Uhum. Que Mas a eram quais? princípio, o primeiro sonho meu era me formar em educação física, né? Ser um preparador físico, Ok. educador físico Uhum. e, consequentemente, um faixa preta, Ok. que ainda tô nesse, Falta pouco. é, falta pouquinho, tô O nessa, André é faixa marrom, pessoal. É um faixa marrom bom. Faixa marrom deve faltar mais ou menos 2 anos já para alcançares o objetivo do faixa preta. exato. E aí fui me dedicando Uhum. um pouco mais nos estudos, me aprimorei um pouco mais na parte de preparação física para atletas de combate, né? Ok. Me especializei em fisiologia do exercício. Hoje estou concluindo uma pós-graduação em psicologia do esporte. Ok. Cá em Portugal. Não, não, de forma EAD, né? Ah, ok. Onde eu já tinha iniciado no Brasil, Uhum. tranquei por um período Sim. devido a essa minha mudança para Portugal, né? Ok. Então, algumas coisas ficaram um pouco mais, vamos dizer, travadas, né? Sim, sim. E aí priorizei um pouco mais me organizar Uhum. no início aqui, Sim. até as coisas se acertarem e eu retomar esses estudos, que tem me ajudado muito também a transmitir esse conhecimento, né? Sim, sim. Não, dá para ver que tu tens bastante conhecimento na área, a maneira como tu transmites e os exercícios que tu passas não são assim difíceis, estás a ver? Qualquer um consegue fazer, Sim. basta querer. E lá no Brasil tu treinavas em que equipa? Ah, Então, no Brasil eu sempre fui checkmate, checkmate. exato. Da minha faixa branca à minha faixa marrom, Uhum. né? Meu mestre lá, mestre Roger Clavidio, Uma vez, ok. e foi um bom período aí na equipe checkmate e hoje fazendo parte aqui da Da Academia 21. Academia 21, né? E como é que ficaste a conhecer aqui? Então, a princípio, tive uma experiência aqui também em Lisboa, na Aliança, né? Uhum. Logo que inaugurou, na Aliança em Lisboa. Tive o prazer também de compartilhar um pouco mais de conhecimento, assim, dando aula, junto com o mestre Tiveste, ok. Rafael Cardoso. Uhum. E acabou que eu tive algumas mudanças, Uhum. né? Priorizei algumas outras coisas na minha vida. Sim. E, Moras por aqui agora, né? Moras sim, aqui perto da atualmente eu academia. moro na Amadora. Ah, é bem perto. É, É bem perto. sempre, a princípio eu morava no Porto, me transferi para Hum, Lisboa, e sempre na Amadora. na Madeira, ok. Agora um pouco mais próximo aqui da academia, e aí foi Uhum. onde eu por um colega assim que indicou, Uhum.
Ah, colega ali e tal, mora ali e tal. Pô, tem a Academia 21. Aí num dia eu falei, vou lá conhecer, né? Vieste aqui. Foi bacana E conhecer o o que é que Sul. achaste do espaço quando chegaste aqui pela primeira vez? Pessoal, o espaço? Sim, então, a princípio eu gostei bastante, até por causa da parte de preparação física, né? Já temos É, aqui o ferro e aí já chamou a atenção. Já é meio que combinado aqui junto com o tatame, então já imaginei, logo que eu cheguei, eu já imaginei um parque de diversão. um trabalho aqui na minha mente, que hoje é realidade. É realidade, é verdade. Mas assim, eu acredito que, aliás, como disseste, a tua vivência no desporto te fez também querer formar na área de profissional de educação física, né? Mas assim, o que é que tu, enquanto atleta, vias no pessoal e achavas que podia melhorar, seja condicionamento físico, de força, cardio? O que é que tu vias assim num atleta de jiu-jitsu, que era a tua realidade ali, e te fazia assim pensar, se eu trouxesse alguma coisa a mais no sentido de preparação física, esses atletas teriam resultados melhores. Sim, pergunta bacana. As academias, propriamente dita aí, entendam, né? Sim, Essa parte de combinar a preparação física física é com... Lógico que hoje o jiu-jitsu explodiu, explodir assim. né? Principalmente na Europa, e a parte comercial ficou muito forte. Sim, muito forte. E o que a gente não pode deixar é as raízes Sim, se perderem, se sim. perderem no meio do caminho, Sim. né? Saber Mas separar sim, ali a parte do próprio competidor mesmo, e e o a cara arte que quer marcial em seguir si. aquela... E, pô, estando na modalidade, e estudando junto, né? Sim, sim. E indo e ver os A gente colegas. começa a... Assim, eu costumo aplicar tudo que eu aplico nos meus atletas, eu procuro também Aplicar em ti. aplicar em mim. Yeah. Então, eu nunca vou passar algo que eu também não tenha experimentado. Exatamente. E isso é bacana, Por tu porque... estares no meio, tu tens esse privilégio de testar em ti próprio. Exato, exato. Hum, Eu gosto bastante de estar podendo participar também. Sim. É. Mas assim, por exemplo, tu vias, depois que tu passaste a trabalhar com o pessoal, o que é que viste assim que melhorou, assim, qual foi a primeira coisa que reparaste que melhorou no desempenho das pessoas com quem começaste a trabalhar? Pode ser, sei lá, gás, força, qual foi a primeira coisa assim que reparaste que começou a mudar? A princípio, de primeira assim, é a força. A força? A força é primordial, né, para tudo, né? Para tudo. Seja para qualidade de vida, para performance. Se a gente não tem força, Não fazemos a gente nada, não assim. consegue fazer nada. Sim. Força é o princípio básico ali, né, do ser humano para se manter bem, se manter saudável, Sim. e, e assim vem vindo as outras capacidades, né, Sim. físicas, que vão Exatamente. incluindo no dia a dia, que é a Sim. parte cardio, né, a Sim. flexibilidade, mobilidade, Uhum. e assim o atleta vai melhorando, Vai seja o melhorando, sim. atleta amador ou profissional. Mas isso é verdade. A força, todo o treino de força, no fundo, também trabalha um, o cardio, Sim, sim, né? Trabalha o cardio, porque aumenta o batimento exato. cardíaco. Então é fundamental, sim. Fundamental o treino de força. Um, Na tua opinião, quais são os exercícios base para um lutador, seja ele jiu-jitsu, boxe, MMA, uma coisa que para todo mundo que pratica algum desporto de combate é fundamental? Quais Sim. são assim, esses exercícios? Bom, essa parte da preparação, Uhum, existem alguns princípios, né, básicos uhum, que a gente segue baseado na ciência, né, sim, e coloca em prática. Em relação aos exercícios, sim. o nome propriamente diz, né, exercício básico, são É. só exercícios multiarticulares, ou seja, agachamento,
Ok. um supino, uma remada, Uhum. um levantamento terra. Ok. Então são exercícios básicos que, inclusive, num período Uhum. de, vamos dizer, num ciclo de choque, né? Sim. Que é onde a gente aumenta as nossas cargas de treinamento, né? Uhum. Elevando aí o atleta a ter maiores ganhos de força. Uhum. São exercícios básicos que se usam. Que é agachamento, supino, terra, né? O levantamento Terra. terra. Você pode incluir um desenvolvimento também, Uhum. né? Incluir uma barra fixa, Ok, sim. né? Barra fixa, sim. Não que eu não possa incluir outros exercícios, Uhum. mas o básico Sim, tá lá. é Tem que aquele tá lá, ditado, né? sim. Que o básico funciona, né? Funciona, por exemplo, tu tem várias formas de ir para a academia treinar, né? Até um tempo atrás eu ia para a academia, eu fazia movimentos devagar, né? Treinava devagar, por assim dizer. Só que eu ganhava massa muscular, mas eu sentia que o condicionamento não melhorava. O que dirias a um atleta que não tem preparador físico? Porque é importante ter preparador físico, mas quem não tem, por algum motivo não tem, o que tu dirias para essa pessoa fazer cada vez que vai à academia? O que é que ela pode fazer para ajudar a melhorar a condição física? Bom, a princípio a gente tem que entender qual é o objetivo. O objetivo, O objetivo do aluno, né? Uhum. Ou seja, o aluno, o atleta. Uhum. Qual é o objetivo dele dentro do treinamento? Sim. Entender a modalidade, Uhum. né? Que fica mais fácil de você ali colocar algo mais específico Uhum. e trabalhar de forma com que esse atleta Uhum. tenha uma constância, né, no treinamento. E para a gente poder chegar Uhum. em determinados resultados, Uhum. o que a gente precisa? Antes de mais nada, avaliar. Então é de suma importância aí, eu deixo bem claro, Uhum. a parte de avaliação, né? Ok. Avaliar o que a modalidade em si pede, por exemplo, se é movimentos mais explosivos, se pede Não, eu digo muita até para força. ter parâmetros, né? Para poder trabalhar e fazer uma reavaliação, ver a evolução desse aluno, seja uma composição corporal, Ok. Sim. entender ali qual é o estado de saúde do atleta atual, Então, exames, sim, compensa mesmo ter. parte hormonal. Sim, Existe muita coisa hoje dentro da fisiologia que nos ajuda sim, a ter um desempenho a melhor, dar uma sim. direção, exato. A avaliação de salto, Sim. avaliação de força, Uhum. potência. Existem muitas coisas hoje dentro do treinamento que nos dá um parâmetro para Sim. poder seguir. Ou seja, não é só treinar, sim. O acompanhamento será sempre necessário, sim. Mas, por exemplo, o que, o que achas Achas que o tipo de treino que se faz para um atleta masculino é o mesmo tipo de treino também para um atleta feminino? Ou varia muito? Sim, sim, é Varia muito. diferente, é diferente. A gente tem que saber separar as coisas, né? Uhum. Porque existe algumas coisas que vão determinar ali. Por exemplo, a mulher tem o período menstrual. Uhum. Então tem que saber ali também manipular no período que ela tá, onde o desempenho dela vai baixar. Ok. Questão de De força. força, sim. Apesar que existe muita mulher forte hoje, Sim, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Uhum. Tanto para seja um atleta feminino quanto um atleta masculino. Mas basicamente ali, né, a base é a mesma. É a mesma, né? Ok, É claro, as cargas são diferentes, mas sim, Alguns acredito que aspectos internos ali que vão mudar, vão né? mudar, sim. É verdade, faz sentido. Eu digo isso porque vejo que hoje, tanto nas categorias masculinas como femininas, às vezes tu vês atleta muito técnico, mas se o outro for equilibrar minimamente tecnicamente e tiver um condicionamento melhor, vai ganhar. Né? Exato. Hoje no jiu-jitsu tu vês assim o pessoal fazer coisas e tu às vezes só de ver já ficas cansado de tanta força e explosão que o pessoal tem. Então eu acredito que não é só no jiu-jitsu. Hoje em dia em todas as modalidades Sim. desportivas, até no futebol tu vês
atletas que têm um condicionamento físico bom, raramente se lesionam e performam assim numa intensidade absurda. Hum, o que é que achas que um atleta deveria fazer, né, para prevenir lesão, para, para se fortalecer fisicamente, não só na parte de prevenir-se das lesões, mas para ter uma vida muito longa no desporto? Bacana. Eu acredito que o trabalho de força, né, propriamente dito, e aí existem alguns outros fatores que é alimentação, sono, Sono é bem importante. é muito importante. Propriamente o descanso. Então existem alguns fatores externos aí que internos e externos, né, que vão influenciar muito, né, e vão dar longevidade Sim, ao atleta, né? é verdade. O sono, o sono e o descanso é muito básico, mas é aquela coisa que às vezes a gente negligencia bastante. O sono é muito importante. E o descanso também, né? O sono e o descanso ali estão meio que combinados. E assim, a gente diz, né? Às vezes, muitas das vezes o descanso é treino. É treinar. Não adianta a gente querer treinar. Lógico, é necessário. Um cara que é atleta hoje, ele tem que treinar, ele vive disso, ele precisa. Então, mas ele tem que entender também que o corpo dele é a ferramenta dele de trabalho. Então ele precisa descansar, precisa ter uma boa noite de sono. O que é que achas daquele pessoal que fica um bom tempo sem treinar, só que depois quando volta todo o gás? Achas que é um comportamento bom ou achas que dá para mudar alguma coisa nesse sentido? Acontece muito, né? Acontece muito. Acontece sim. muito. Eu mesmo já o fiz, por isso que eu estou a perguntar. Houve um tempo por causa do trabalho, eu fiquei umas 3 semanas sem vir. E tipo, eu ficava no trabalho a pensar no treino. Então, na semana que eu voltei, aquela semana foi muito dura. Treinei como se não houvesse amanhã. Mas depois eu senti que o corpo estava muito desgastado. Por isso faço a pergunta. Então, existem alguns períodos que, por exemplo, se eu ficar 15 dias sem trabalhar força, aí já é o suficiente de eu perder força, né? Okay. perder condicionamento. E o que acontece é o quê? É que a nossa cabeça, nossa mente, né? Sim. Ela imagina, ela tem essa memória da gente estar treinando ali e tal, mas o corpo não acompanha. Fisicamente, né? Fisiologicamente, você tá mal ali para poder estar naquele ritmo que os outros atletas ali, principalmente se for um treino de atleta, por exemplo, ou se você tá voltando de lesão, ou propriamente não estava conseguindo treinar e já voltar num treino de competição é complicado. É difícil, porque o risco de você se machucar é muito grande, porque teu corpo não está preparado para aqueles movimentos de velocidade, potência, e a própria pegada ali, fica tudo um pouco mais difícil. Então, o que eu aconselharia, né? É a pessoa, o atleta, né? Voltar aos poucos. Que acontece muito hoje na questão do Master, né? Sim, os Masters. O Master, ele quer treinar todos os dias e tal, mas não tem como, muitas das vezes, né? O corpo já não é do Exato, se conseguir conciliar. Conseguir conciliar ali 2, 3 vezes na preparação física, 2, 3 vezes ali a parte do jiu-jitsu, né? Já seria bacana. E até mesmo para evitar esse tipo de situação de uma possível lesão, um desgaste ali na semana que vai te influenciar em outras coisas lá fora, porque teu corpo fica inflamado, né? Sim. Pelo menos eu. Não, fica. Fica. Tu já trabalhaste com alguns atletas que já competem internacionalmente com e sem kimono. Queres dar algum exemplo? Como foi o trabalho com eles? Como foi essa experiência e quem são? Então, na verdade, no Brasil, eu fiz a parte de preparação de alguns atletas, né? Uns profissionais, outros amadores. Outros amadores, né?
conseguimos alguns resultados bons, né? Hoje eu trabalho com a Micaela e com o irmão dela, o Miguel. A Micaela... Estão lá no Brasil, não é? Sim, sim. Micaela, inclusive, ia lutar o brasileiro hoje. Ok. É. Pois ainda está a decorrer o A brasileiro. Micaela foi campeã mundial também. Com kimono? Com kimono. Com kimono. E o Miguel foi Sem kimono. terceiro lugar sem kimono. Ok. O pessoal que trabalha contigo, né, lá? Exato. Tem alguns atletas trabalham de forma online, né? Okay. Mesmo de forma online, eu consigo ainda fazer a é parte possível, de é muito avaliação, possível, sim. estando ali conversando sempre, dando feedback, ajustando algumas coisas. E a gente consegue fazer um trabalho bacana. Lógico que aqui estando no presencial, né? Sim, a gente consegue ajustar. Consegue, sim. A atenção e o feedback é outro. Sim, sim. Mas online dá para trabalhar, dá para fazer muita coisa. Hoje é uma realidade. Hoje em dia dá para se formar online. Exato. Hoje em dia, se souberes usar a internet de maneira certa, tu consegues adquirir muito conhecimento. Sim. Consegues agregar muito. Hoje em dia, tu tens pessoas que trabalham contigo online, né? Por exemplo, se alguém aqui do meio, o pessoal da própria equipa BPT, que queira trabalhar contigo, podes fazer trabalhos online a partir daqui, ou podes fazer, por exemplo, um trabalho de deslocar, ir ter com o pessoal onde treina. Exato. Como é que seria esse contato, se o pessoal quiser trabalhar contigo? Bacana. Atualmente eu tenho divulgado bastante, né? A parte das mídias. Instagram, né? Exato, pelo Instagram. Depois eu coloco o teu Instagram. Ok. E alguns atletas entram em contato ali, explico como funciona, né, a parte da preparação física, desde lá do nosso controle de carga. Sim. De treinamento, né, onde a gente monitora ali, como a gente vinha falando, a questão do sono, desidratação, carga de treino. Então, através dessa aplicação, eu consigo monitorar, ter o feedback real ali dos atletas, poder avaliar, fazer algumas avaliações, né, para poder dar esses parâmetros para a gente seguir. E vem sendo bacana. Vem sendo bacana. Não, sim, tem sido bom. Eu acredito que ainda a área da preparação física ainda é um pouco específica, né, para o jiu-jitsu. Existem grandes profissionais, mas eu creio que ainda dá para explorar um pouco mais, e as academias poderem ter essa parceria, né? Sim. Eu acredito que vai. A gente aqui, nós temos essa sorte de tu estás aqui, estás a desenvolver um trabalho aqui com o pessoal. Mas é importante, sim, as academias que têm atletas que competem terem um profissional de educação física, porque acredito que é uma mais-valia, assim. Por exemplo, quais são os maiores erros que o pessoal comete, né? Assim, de atletas quando começam a treinar e já vão para o ginásio sem nenhum acompanhamento? Tipo, tu já tivesse alguma experiência ou fazes mais ou menos a ideia de alguns erros que o pessoal comete e que deveriam evitar? Certo. Acredito que o primeiro é treinar muito, de maneira que não seja adequada, né? Como havia dito, né? A questão da carga de treinamento. Sim. Onde vai existir aí o controle, né? Do que você, por exemplo, saber dividir os treinos na semana, conciliando com os treinos do tatame. Ok. Né? Eu creio que isso é um desafio hoje ainda, né? Junto com as academias, porque fazendo um trabalho, conciliando ali o trabalho de preparação física juntamente com o controle dentro do tatame também, eu creio que a academia tem muito a evoluir, a crescer nessa parte da preparação física.
por exemplo, tu organizas trabalhos dentro do tatame sem peso, por exemplo, uma coisa mais, um trabalho mais dinâmico Sim, que tu a supervisionar. exato, É, exato. É possível fazer sim. por exemplo, em E períodos de competição e tudo mais. sim, sim. E um outro erro também é querer dividir o treino de uma forma que não é um treino ideal, né? Por exemplo, querer dividir por músculo, treinar de uma forma como Ok. alguns dizem, né? Como bodybuilder. Como bodybuilder, né? Ah, Então, ok. então é primordial aí você ter um entendimento, né? Ter o acompanhamento, Sim. um auxílio ali de um profissional, Uhum. né? Para poder te dar uma direção certa, né? Certo, ok. É lógico que no meio do caminho ali pode ter alguns ajustes, Uhum. mas minimizar, né, os erros Os erros, exato, para sim. poder conseguir ali uma preparação física bacana, Uhum. específica, né? Específico, assim. Não que eu puxe um pulley lá, né? É. Faça uma puxada imitando o movimento do jiu-jitsu, De... seja algo específico. Não, Sim. Ah, ok. nem Sim. sempre. Também tem isso. Eu já vi vídeos do pessoal fazer movimentos na academia a imitar o movimento do jiu-jitsu e às vezes fico-me a perguntar se, A guarda-laço. sim, estás a ver? Fico-me a perguntar se aquilo faz muito sentido, porque, epá, se é um movimento que tu já podes praticar dentro do tatame, Exatamente. fico um bocadinho na dúvida. O que é que tu achas disso? Como é que tu vês isso do pessoal usar as máquinas dentro do ginásio a imitar os movimentos do jiu-jitsu? Achas que isso chega a estar próximo ao trabalho que é realmente feito especificamente com pesos e apesar de não imitarem muito o movimento do jiu-jitsu, mas trabalham valências que depois trazem Exato. benefícios para o jiu-jitsu? Então, como eu tinha dito, nem sempre o movimento, Uhum. entre aspas, ali específico, Sim, eu vou conseguir atingir, transferir, né, para dentro do tatame. ok. Então, é mais fácil a gente fazer um trabalho de base, Uhum. né? Não que eu não possa usar uma máquina, Sim. não que eu não possa também fazer um movimento lá que supostamente imitaria uma puxada, uma empurrada, algo do tipo. Uhum. Mas acho que não teria necessidade, Sim. sendo, como você disse, tá podendo fazer, por exemplo, uma guarda-laço na polia. Sim. Eu posso fazer no tatame, Né? É né? muito mais real no tatame, sim. É, Né? eu poderia Sim, estar usando esse tempo para poder fazer sim. algo melhor, né? Melhor, sim. Não, eu, por acaso, é uma coisa que nunca fiz, mas eu ficava na dúvida, assim, e faz sentido o que estás a dizer, sim. Outra coisa também é a poliometria. Eu tenho visto o pessoal a falar bastante sobre poliometria e que tem benefícios para o jiu-jitsu e para desporto de combate. O que é que achas? Tu costumas ah, pôr nos planos que fazes para o pessoal? Como é que vês isso? Sim, sim, é de suma importância aí o trabalho de potência, de pliometria, Uhum. ajuda nessas, como a gente havia dito, nas capacidades físicas, né? Sim, condicionamento motor, Exato. explosão. A gente identificar a fase do atleta, né? Uhum. Isso é muito importante. Não é fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Exato, eu tenho que ter uma direção, né? Saber o que eu vou fazer, saber a fase do atleta que ele se encontra no treinamento, Ok. para eu poder seguir, por exemplo, de acordo com o calendário competitivo, Hum, tempo de luta, o peso do atleta, isso tudo vai tudo vai influenciar para influenciar, mim sim. poder trabalhar Ok. essas capacidades de força. Sim. Faz sentido. Porque às vezes eu mesmo já cometi alguns erros em relação ao treino. Agora que a gente tem falado pouco a pouco em relação a isso, tenho mudado um pouco a maneira como treino quando vou ao ginásio. Eu antes chegava ao ginásio, fazia no mesmo dia treino de força, cardio, polimetria
fazer tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Só que depois tu vês que não rende. E nada melhor que um profissional para te guiar, né? E investir. A gente faz jiu-jitsu, por mais que o objetivo não seja ser o melhor de todos os tempos, mas investir, né, naquilo que a gente faz. Exato. Né? Eu acredito que assim, um treino não pode ser concorrente ao outro, né? Uhum. Então eu tenho que saber identificar ali, por exemplo, né, a preparação física ela não pode ser concorrente com o tatame. Não, Ou se- não tem que ser no mesmo, Não, na mesma quantidade, eu né? posso treinar, mas eu tenho que saber identificar ali para poder, por exemplo, a preparação física é um complemento para Ok, sim. você dar sequência no seu trabalho, Uhum. priorizando aí prevenção de lesão, Lesão. de força e tudo mais. Mas a modalidade principal É o é o jiu-jitsu. tatame, É. né? Eu tenho que saber, eu não posso estar concorrendo um com o outro. Uhum. Faz É sentido. como a alimentação. Uhum. Eu não posso só suplementar. Ou seja, o suplemento ele está em conjunto ali com a tua alimentação, Uhum. né, básica, mas eu não posso só se alimentar, que eu preciso também me suplementar. Sim, Eu também não posso só me suplementar, sim, tem que ser. né? E o treinamento é a mesma coisa. Eu tenho Mesma que coisa. saber manipular ali os dois para nenhum concorra com o outro. Exatamente. Faz sentido, sim. A gente não pender muito para um lado e depois Exato. falhar no outro. Sim. Outra questão, por exemplo, eu já ouvi de algumas mulheres dizerem que não querem fazer certos treinos físicos, né, para não ficarem com um aspecto masculino e tudo mais. Mas tu, que conselho darias a uma mulher que treina jiu-jitsu e pensa mesmo em competir? O que é que ela deveria levar em conta em relação ao condicionamento físico e a maneira como encarar aqui o tatame? Porque às vezes também tem isso, às vezes, por mais que uma mulher ela treine e faz musculação e tudo mais, às vezes um homem mais ou menos do mesmo peso consegue imprimir mais força. Estás a ver? Então a pergunta basicamente é como, como digerir, né, essa situação de tatame e como encarar também o treino de força. Certo. Uhum. Primeiro a gente tem que identificar, né, qual é o objetivo dela, Uhum. ou seja, por estética Sim. ou uma preparação física. É claro que a preparação física, com o tempo, Uhum. vai moldar ali, né, também o corpo, esteticamente, Sim. isso vai influenciar, Mas mas não chega a ser como a de um homem, né? sim, sim, exato. Não chega. Apesar que hoje em dia tem muita mulher forte, né? É. Mas assim, naturalmente falando, não vai ter o mesmo bíceps que eu. Exato. Mas eu creio que isso meio que caiu por terra, porque É. hoje, como a gente disse, a parte de força, né? Sim. Ela é de suma importância para qualquer gênero, Sim, não, né? Seja homem ou sim. seja mulher. Sim. É o que vai. Sim, não, estou a dizer porque às vezes tem esse medo de Sim, perder assim, aquela aparência feminina e tal, mas não, acredito que não. é. É. Podem treinar à vontade, né? Sim, sim. Podem treinar à vontade. Mas é isso, pessoal. Procurem um profissional, seja o que quer que vocês façam, né? Quando digo vocês, me incluo a mim também. Ah, às vezes a gente quer ir de cabeçada, né? Tipo, pegamos muita informação, vamos buscar muitas informações na Sim, internet, o que é bom, mas é muito melhor se tu tiveres um profissional para tu saberes dar os primeiros passos. exato. Né? Algum conselho ao pessoal e como podem taxar para trabalhar contigo e tudo mais? Sim, se houver interesse, né? Uhum. Pode me procurar nas redes, Nas no redes sociais. Instagram, Qual é o teu Instagram? @AndreLimaJJ.
Ok. Depois eu coloco aí também. Ok. E tiver alguma dúvida também, pode me chamar. Eu tô sempre Disponível. sempre respondendo. Algumas pessoas me chamam para tirar dúvida. O que eu posso fazer ali? O que eu posso fazer aqui? Yeah. E para mim é um prazer poder ajudar, né? Sim. E se puder trabalhar junto, melhor ainda, né? Yeah, claro. O que eu puder levar de informações e agregar tanto na parte de preparação como para a vida, né? Para a vida, sim. Acredito que tudo influencia ali a parte do tatame. Influencia muito. É, Mas é isso, pessoal. Se quiserem também falar comigo e eu depois falo com o André, é tranquilo. Esta foi a conversa. Obrigado. Espero que gostem e se gostarem, subscrevam o canal. E eu e o André ainda vamos fazer mais vídeos. Depois estou até a pensar nisso para depois fazermos um vídeo a explicar certos exercícios, bacana. né? Dentro e fora do tatame. Então curtam o vídeo, pessoal, partilhem e estamos juntos. Obrigado. Mano. Obrigado.